RBS TV, sua vida na TV. Assista agora, Bom Dia Rio Grande. Diz que sim, um bate-papo por telefone onde você conhece um montão de gente legal. 8407-4070. Diz que sim. Bom Dia Rio Grande. Oferecimento Sicredi, o seu sistema de crédito cooperativo. Olá, bom dia. Oi, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro. E agora são 6h33. Está se preparando para começar mais uma semana de atividades? Então veja como está amanhecendo na capital. Há muitas nuvens no céu e a sensação é de um pouquinho de frio. Faz 18 graus em Porto Alegre. Veja hoje aqui no Bom Dia. 13 pessoas morreram neste final de semana vítimas do trânsito no estado. Eleição fora de época? Eleitores de Tucunduva acordaram mais cedo neste domingo para escolher novamente o prefeito da cidade. Mais um local onde aconteciam rinhas de galo foi fechado pela polícia. 40 pessoas estavam no local. Um dos festivais mais famosos do estado chega ao fim nesta madrugada, revelando mais um vencedor. O Bom Dia Rio Grande está no ar. Fique com a gente. Vamos acertar o relógio. Agora são 6h35. Um fim de semana para testar os conhecimentos no vestibular de verão da PUC. Os estudantes lotaram o campus da Universidade em Porto Alegre, atrás de uma das 4.348 vagas, em um dos 66 cursos oferecidos pela instituição. A abstenção foi de 7%. O domingo de sol foi de nervosismo para os 7.228 candidatos que fizeram as provas. Antes da entrada na sala de aula, o beijo, o abraço. Da sorte. Hora de encarar a prova. A porta se fecha e começa o desafio. Enquanto isso, do lado de fora, a espera para muitos familiares é tensa. Uma ansiedade incrível. E só rezando mesmo, né? Sim, mais do que rezar, ficar esperando e rezar e que tudo dê certo. Outros descansam na sombra de uma árvore ou ao som de um violão. Este ano, para matar o tempo, a PUC ofereceu jogos, internet e até uma sessão de cinema. Esse vestibular sendo realizado em final de semana, ele traz bastante vantagem para os candidatos, porque favorece as pessoas que têm uma atividade profissional, favorece inclusive os estudantes que ainda não encerraram suas atividades escolares. O trânsito é muito mais favorável para os candidatos se deslocarem até a universidade. Na saída, a impressão geral dos candidatos era de que as provas bem elaboradas oferecem boas chances de vitória. Tava tranquilo, tava fácil, prova de matemática, gostei. Milagre. Tô meio tenso, mas espero eu ter ido bem. O resultado sai na quinta-feira, dia 15, e as matrículas ocorrem no dia 19 de dezembro. E abrem hoje as inscrições para os alunos que desejam concorrer a bolsas de estudo integrais e parciais de 50% da mensalidade oferecidas pelo programa Universidade para Todos, o ProUni. O cadastro é feito somente pela internet e o prazo vai até o dia 2 de janeiro. Para se candidatar a uma vaga, o estudante precisa preencher uma série de requisitos e verificar a lista das instituições privadas e filantrópicas que aderiram ao programa e quais cursos elas oferecem. A relação estará disponível para consulta na página eletrônica www.mec.gov.br/ProUni. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone do Ministério da Educação, que é o 0800 61 61 61. Depois de um fim de semana com sol, mas sem muito calor, vamos ver como é que começa a semana. Teve alguns pontos do estado que fez até um friozinho fora de época, né, Paulo Borges? Bom dia. Bom dia. A temperatura é típica realmente de primavera, né? Claro, a gente está na primavera, não podia ser diferente, né, André? Muita gente vai dizer isso. Mas, na verdade, a gente já espera, né, temperaturas mais altas, porque está se aproximando, né, já do verão. E a gente tem essa temperatura
um pouquinho mais baixa durante as primeiras horas do dia, foi o caso do fim de semana e é o caso de hoje também. Tem um ventinho, esse vento dá uma sensação de temperatura mais baixa. Então tem que sair pelo menos com a manguinha longa, né? Agora de manhã, mas à tarde a temperatura já sobe. Vamos dar uma olhadinha na imagem do satélite, olha só. Você vê na imagem do satélite aí que há poucas nuvens sobre o estado. Por isso então, a previsão é de sol na grande maioria das regiões, mas aqui em Porto Alegre, na Serra e no litoral, tem uma pequena instabilidade que aumenta um pouquinho as nuvens. Temperatura 27 graus na região de Porto Alegre, 28 em Santa Cruz e 30 graus em Santa Rosa, André. E daqui a pouco aqui no Bom Dia, a violência que assusta. Um comerciante assassinado numa tentativa de assalto em São Leopoldo. No trânsito, pelo menos 13 pessoas perderam a vida em acidentes neste fim de semana. Canoas ganha o primeiro restaurante popular com refeições a R$1. Carros alegóricos e muita fantasia anunciam a chegada do Natal em Santa Cruz do Sul. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está aberto para pousos e decolagens na manhã desta segunda-feira. Também funciona normalmente o Aeroporto Hercílio Luz, em Florianópolis. Tempo nublado na capital de Santa Catarina, onde agora faz 20 graus. E na capital dos gaúchos, a semana está começando com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura nesse momento é de 18 graus. E agora estão faltando 21 minutos para 7 horas. Vestibular de verão. Oferecimento Universitário. Aqui você vai ser. Vamos comemorar um Natal cheio de emoção, que esteja sempre presente o verdadeiro espírito de cooperação. O importante é a gente ser feliz, conquistar, ir atrás, realizar. Feliz Natal e um próspero 2006 do seu sistema de crédito cooperativo, Sicredi. Eu caminho nessa estrada, vou por este chão, trago minha jornada no meu coração. Vai pegar a estrada nesse final de semana? Respeite os limites de velocidade e nunca beba antes de dirigir. Na estrada, a segurança é sua melhor companhia. A fé nesse meu destino de sempre chegar. Ministério dos Transportes, Brasil, um país de todos. Essa instituição colabora com o aprendizado de crianças. Essa cuida da qualidade de vida de idosos. E essa estimula a educação ambiental. Mas todas elas precisam da sua mão. Acesse www.portalsocial.org.br. Confira os projetos sociais das instituições cadastradas e faça sua contribuição. Portal Social. Participe dessa rede e faça a diferença. Jopar Incorporações, uma empresa do grupo Halbrich, apresenta Residencial Tel Aviv. Apartamentos de 2 e 3 dormitórios com garagem no bairro Vila Nova, em Novo Hamburgo. Salão de festas multifamiliar, espaço gourmet, academia de ginástica com sauna, piscina com quiosque e toda a infraestrutura para a sua qualidade de vida. Tudo isso em até 80 vezes para pagar. Vendas exclusivas Cerda Imobiliária. Telefone 3582 1520. Agora faltam 19 minutos para 7 horas. Na região metropolitana, segunda-feira amanhece com muitas nuvens. Em Porto Alegre, a temperatura neste momento é de 18 graus. A violência no Vale dos Sinos resultou na morte de pelo menos 2 pessoas desde a noite de ontem. Em São Leopoldo, um homem foi morto a tiros no centro da cidade. Segundo testemunhas, Paulo Roberto Ferreira Alves, de 24 anos, estava dentro do carro com 3 homens antes de ser jogado para fora e morto por eles. Em Novo Hamburgo, um comerciante morreu após uma tentativa de assalto. Erwin Rubrich Sperdo, de 47 anos, tinha acabado de chegar em casa no bairro Operário. Antes de fechar o portão, foi abordado por 2 homens armados que pediram o carro da vítima. Erwin reagiu, brigou com um dos criminosos e levou 2 tiros. Ele morreu minutos depois no hospital. Ninguém foi preso.
Uma boa notícia para a comunidade de Canoas, na região metropolitana, é que vai ser inaugurado hoje o restaurante Solidário. É o primeiro restaurante popular da cidade. A repórter Carla Faquim tem outras informações. Bom dia, Carla. Bom dia, Daniela. Bem, quais os dias da semana em que a população terá acesso ao restaurante popular? Nos dias úteis da semana, o Restaurante Popular de Canoas vai servir 300 refeições por dia à população carente da cidade. Cada refeição vai custar R$1 por pessoa. A inauguração vai ser às 11h30 da manhã, com um almoço especial a autoridades, convidados e imprensa. O governador Germano Rigoto confirmou presença na solenidade. As refeições vão ser subsidiadas pelo governo do estado, Prefeitura de Canoas, Nutriclínica e a Acadef, que é a Associação Canoense de Deficientes Físicos. O Restaurante Popular de Canoas fica na Avenida Boqueirão, número 3258, no início do bairro Guajuviras. Voltamos com você, André. Um fim de tarde muito especial levou centenas de pessoas ao Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre. No palco, muita música, dança e o grupo MPB4. Canções natalinas e tradicionalistas emocionaram o público. E já era noite quando o grupo MPB4 subiu ao palco. O quarteto cantou os maiores sucessos dos quase 40 anos de carreira, acompanhados pela orquestra da PUC do Rio Grande do Sul. O clima de festa também tomou conta do Teatro São Pedro ontem à noite na capital. Foi o Natal em Família, promovido pela primeira-dama de Porto Alegre. Toda a família Fogaça participou. A ideia surgiu como brincadeira quando eles ainda moravam em Brasília. Segundo o prefeito, cantar em casa na noite de Natal era uma forma de aproximar mais a família. Natal em Brasília é muito solitário, precisava divertir a família. Então começamos a fazer músicas, pensando sempre nessa reunião familiar, na necessidade de divertir os filhos, né, de criar esse espírito de Natal. A brincadeira caseira virou um show musical com o apoio decisivo dos filhos. É fantástico, o cara faz o que gosta, toca música com a família junto, né? Melhor não pode ser. O Teatro São Pedro ficou lotado na noite de apresentação da família Fogaça. Um repertório de 10 músicas, a maioria composição do próprio prefeito. A filha caçula, Francesca, foi uma atração à parte. Por vários momentos, o coral infantil interpretou cenas da noite de Natal. A maior surpresa ficou reservada para a chegada do Papai Noel. Era o próprio prefeito que subiu ao palco para cantar com a mulher Isabela. Em pé, o público aplaudiu e pediu que fosse cantado um dos maiores sucessos de José Fogaça. Porto Alegre, tão sentimental. Porto Alegre, não fica ninguém. Porto Alegre. Família afinadíssima, né? Veja agora a previsão do tempo para 6 cidades gaúchas. Paulo Borges. Pois é, começamos por Porto Alegre hoje, né? Vamos lá então. Porto Alegre, a previsão é de um pouquinho mais de nebulosidade agora de manhã, mas à tarde já deve aparecer um pouco mais de sol. A temperatura hoje deve chegar aos 27 graus, mas agora de manhã tá um pouco friozinho, hein, gente? Em Gramado, a previsão também é de sol com algumas nuvens, a temperatura deve chegar aos 24 graus hoje à tarde. Santa Rosa, noroeste do estado, a previsão é de sol com pouca nebulosidade. Temperatura, por isso, chegando aos 30 graus. Na região, então, noroeste, um pouco mais de calor do que nas outras regiões. Em Santa Maria, no centro do estado, a previsão é de sol também. Temperatura chegando a 28 graus. Então, à tarde vai ser mais quente. Em Uruguaiana, a previsão é de bastante sol. Na região de Uruguaiana vai ter uma boa quantidade de sol. Temperatura chegando aos 29.
Em Bagé, sol e poucas nuvens. Temperatura de 26 graus. Daqui a pouquinho eu volto, André, com mais informações. Tá bem, Paulo. E também daqui a pouco a polícia fecha um local de rinhas de galo na região metropolitana. No esporte, saiba os planos do presidente do Internacional para 2006. E Fernandão garante a vitória da seleção de craques sobre o campeão brasileiro Corinthians. Veja depois do intervalo. A semana começa com muitas nuvens na Grande Porto Alegre. Está até um pouco friozinho na capital, onde agora faz 18 graus. Estão faltando 13 minutos para 7 horas. Imprevistos podem acontecer a qualquer hora. Boas notícias também. Agora, fazendo um plano Golden Cross, você ganha atendimento médico domiciliar de urgência e emergência grátis por 9 meses. Entre já para Golden Cross e aproveite o Golden Med grátis por 9 meses. A única com atendimento médico domiciliar de urgência e emergência que tem 95% de satisfação comprovada dos associados. Leve mais tranquilidade para dentro de casa. Ligue 4004-2001 ou consulte seu corretor. Caminho nessa estrada, vou por este chão. Trago minha jornada no meu coração. Vai pegar a estrada esse final de semana? Respeite os limites de velocidade e nunca beba antes de dirigir. Na estrada, a segurança é sua melhor companhia. A fé nesse meu destino de sempre chegar. Ministério dos Transportes, Brasil, um país de todos. A Costaneira tem as melhores marcas para construir e reformar. A Costaneira tem os melhores preços para o seu sonho se realizar. DVD 5 vezes Érico. Garanta o seu por apenas R$ 24,90 através do site ou preenchendo o cupom publicado em 0 hora. Venda também em bancas e livrarias. Assinantes ZH tem preço especial. 5 vezes Érico. Érico Veríssimo como você nunca viu. Eu sou o Louie. Eu e minhas amigas aqui vamos espalhar sujeira e doenças. Atenção, corram! Fugir desse inseticida comum é moleza. Ontem você ganhou. Vamos ver quem é mais rápido hoje. Fujam! Ela agora tem um novo Rodazol Ação Total! Novo Rodazol Ação Total. Sua fórmula de ação instantânea mata mais rápido baratas e outros insetos. Rodazol, a força que protege. Faltam 10 minutos para 7 horas. Na região da Campanha amanhece com céu limpo. Você está vendo imagens de Bagé. Baixou a temperatura na cidade, neste momento faz 12 graus. Na Grande Porto Alegre, muitas nuvens, faz 18 graus na capital. A seleção de craques venceu o campeão brasileiro Corinthians no jogo festivo disputado ontem em São Paulo. Bom dia, Eduarda. Oi, bom dia. Bom dia. Pelo menos no jogo que marcou o encerramento da temporada, o time do técnico Muricy Ramalho superou o Corinthians. E o único gol da partida foi de Fernandão, do Internacional. E por falar no Colorado, hoje você vai ver uma entrevista com o presidente Fernando Carvalho. Ele faz uma avaliação da temporada e fala dos planos para 2006. E esta semana o Grêmio deve anunciar reforços para disputar a primeira divisão do Brasileiro do ano que vem. Assuntos que você confere em seguida. Antes tem vôlei. Bento e Ubra dividem a liderança da Superliga Nacional. No fim de semana, o Bento derrotou o Araraquara por 3-0 e a Ubra venceu o Santo André por 3-1. Ainda pela segunda rodada da competição, a Online perdeu para o Minas por 3-0 em casa e a UX derrotou o Campinas por 3-2. Os gaúchos voltam a jogar no meio da semana. E teve lancha voando sobre o lago do Rio Passo Fundo, no norte do estado. 21 competidores chegaram à final em Entre Rios do Sul, etapa considerada a melhor do estado por causa do espaço do lago do Rio Passo Fundo. A cidade tem tradição nas provas de motonáutica. São 17 anos sediando a competição. O Rio Grande do Sul é o único estado do Brasil que ainda mantém esse esporte. Na água, a experiência de pilotos que há muito tempo animam o público com as manobras radicais. As lanchas de competição chegam a atingir 160 km por hora. Na largada ali, as lanchas me fecharam na reta, né?
Eu não queria ficar no meio para não causar um acidente. O piloto de Porto Alegre falou do que mais agrada o público, a disputa apertada que rende um show na água. Largando atrasado, ele fez uma corrida de superação, usou os 15 anos de experiência, se recuperou e chegou em primeiro lugar na categoria 2.500 cilindradas e também na força livre. Na Indy de motores com até 5.000 cilindradas, Dejair Pazini de Erval Grande e com o título sul-americano no currículo, levou a região do Alto Uruguai para o pódio, vencendo a prova num lago que ele conhece muito bem. Essa vitória eu dedico a todo esse público aqui dentro do Rio do Sul e a região toda. E na categoria R 2.0, o vencedor foi Carlos Tasca, de Lajeado. Legal. Começa hoje a Copa dos Campeões de Futsal. O Atlântico é o único time gaúcho que briga pelo título da competição, que será realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Futebol, uma semana antes da reapresentação dos jogadores no Estádio Olímpico, a direção do Grêmio ainda tenta formar o grupo para a próxima temporada. Até o momento, apenas o zagueiro Pereira renovou o contrato. Segundo Paulo Pelaipe, assessor de futebol do clube, Baiano, lateral do Palmeiras, interessa. Resta saber se ele vai mesmo deixar o time paulista. O Internacional comemora esta semana os 30 anos do primeiro título brasileiro. E o repórter Glauco Paza relembra a partir de hoje este momento histórico para os gaúchos. Imagem em preto e branco da memória colorada. A campanha da década de 60 era para construir o estádio Beira-Rio. Mesmo quando a pessoa era pobre, ela fazia questão de pagar um saco de cimento, de pagar um tijolo, meia dúzia de tijolos. O Internacional era, até então, grande no Rio Grande. A coisa que mais vem na minha cabeça é uma frase histórica do Paulo de Souza Lobo, galego. A dupla Grenal tem mais a que se dedicar ao Campeonato Gaúcho, porque o Campeonato Gaúcho é a única coisa que Grêmio Internacional pode ganhar. É quase um consenso que o Beira-Rio foi o impulso que faltava para o futebol gaúcho ir além do Mampituba. E por falar em grande, no gigante da Beira-Rio, tudo era grande, principalmente o time. Nós tínhamos 4 ou 5 expoentes, grandes jogadores, mas era um grupo muito competitivo. Na sua nova casa, o Internacional recebeu convidados ilustres. Eu penso que o futebol gaúcho se divide desde o 75, antes e depois do 75. A partir de 75 as coisas começaram a acontecer. E o galego de algum lugar está me ouvindo, está me vendo e sabe disso, né, galego? E amanhã você confere a segunda parte dessa história, tá? O Glauco Paza conta pra gente. E encerrada a temporada, o presidente do Internacional, Fernando Carvalho, faz uma avaliação da equipe e já projeta o próximo ano com o time na Libertadores da América. Acho que uma avaliação positiva, principalmente até o jogo final. O Internacional cresceu muito, vencemos o Gauchão, tivemos boas participações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, e dentro do campo acabamos chegando na frente no Campeonato Brasileiro, campeonato que gerou muita celeuma em função da anulação dos 11 jogos, em função de arbitragens equivocadas. Mas nessa parte final eu confesso que eu termino o ano de forma melancólica, exatamente por tudo isso que está acontecendo, essa crise envolvendo o Internacional, possibilidade de retirada da Sul-Americana ou da Libertadores. Todo esse episódio, essa pressão e essas coisas extra-campo que aconteceram, a mim pessoalmente, a mim, torcedor, me dá uma melancolia muito grande e eu termino muito mal esse ano. Nós vamos tentar a renovação do Muricy, o Vitório Piffer está tentando, eu tenho a impressão que essa semana nós vamos chegar a uma conclusão desse tema. Rafael Sobis, existem aí prenúncios de propostas, pelo menos a imprensa está cogitando de propostas de outros clubes, mas até agora não temos nada. Se vier qualquer proposta, nós vamos analisar, mas em princípio ele vai permanecer conosco. Estamos trabalhando, a partir do momento de definirmos o treinador e a comissão técnica, nós vamos aí passar a agredir o mercado buscando as contratações. A expectativa para a Libertadores é a melhor possível, O Internacional, depois de 13 anos, chega nesse grande campeonato sul-americano. Estamos preparados, claro que temos que melhorar, temos que ter um time competitivo, um time que saiba enfrentar as adversidades de uma competição sul-americana, principalmente as adversidades que são impostas pelos argentinos, mas nós pretendemos fazer uma grande trajetória no próximo ano.
No jogo festivo realizado ontem em São Paulo, a seleção de craques do Campeonato Brasileiro derrotou o Corinthians, campeão brasileiro de 2005. E adivinha quem estragou a festa do time paulista? Recheada de craques, a seleção do Campeonato Brasileiro teve o comando de Muricy Ramalho, eleito o melhor treinador do ano. Outro destaque colorado foi Tinga. Mesmo de férias, o jogador mostrou a raça habitual. E no ataque, Rafael Sobis e Fernandão se encarregaram de carimbar a faixa do Corinthians. No cruzamento da esquerda, Sobis desviou e Fernandão marcou o único gol da partida. No segundo tempo, Leonardo Gaciba, o melhor árbitro do campeonato, assumiu o jogo no lugar de Wagner Tardelli e completou a festa dos gaúchos em pleno Morumbi. E eles disputaram com vontade, né, Eduardo? É verdade. O Rafael Sobis mesmo dizia, né, antes da partida, que queria de todo jeito vencer o Corinthians, pelo menos agora no fim da temporada, né? Já que a taça acabou ficando com o time paulista. Pelo menos um consolo, né? E olha, só registrar aí o prêmio Ari do Glauco Pazza, né, com a série Eucaliptos. Parabéns ao Glauco. Tudo de bom aí, bacana, né? Parabéns, é verdade. Reportagem esportiva, foi Contou o melhor. uma história, né, emocionante de abandono que a gente mostrou aqui no Bom Dia. Exatamente isso. Falamos quase juntos, André. Então, até parabéns amanhã. ao Glauco, né? Legal. Veja em instantes, fim de semana de acidentes e mortes no trânsito. Madrugada de música e prêmios. O festival mais antigo do Rio Grande do Sul tem novos vencedores. Na campanha o céu está limpo, mas amanhece com um pouco de frio. Faz 12 graus em Bagé. Não há nuvens no noroeste do estado. Em Santa Rosa, a temperatura neste momento é de 18 graus. E na região metropolitana, muitas nuvens cobrem o céu. 18 graus também é a temperatura na capital dos gaúchos. E agora falta um minutinho para as 7 horas. Vamos comemorar um Natal cheio de emoção, que esteja sempre presente o verdadeiro espírito de cooperação. O importante é a gente ser feliz, conquistar, ir atrás, realizar. Feliz Natal e um próspero 2006. Do seu sistema de crédito cooperativo, Sicredi. Estação Transurb. O que a Transurb pede pra gente não comprar bilhete do metrô fora da estação? Comprar bilhetes em locais não autorizados incentiva a formação de quadrilhas e coloca a segurança de todos em risco. Compre somente nas bilheterias da Transurb. O bilhete é confiável, seguro e legal. Transporte público só tem vantagens. Vá de metrô. Transurb. Integração total com a comunidade.